Olá, eu sou a Fernanda, residente multiprofissional de Vigilância em Saúde da UNB, enfermeira, apresentando um produto da Sala de Situação de Saúde da FS UNB, correspondente ao sprint do dia 14/9 ao dia 20/9. Semana epidemiológica 38. Hoje iremos abordar temas como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, as doenças imunopreveníveis e alerta ambiental. Sobre os casos de síndrome gripal no Brasil, um comparativo de casos de síndrome gripal de 2023 a 2025, até a semana epidemiológica 36. Em 2023 tivemos mais de 1 milhão de casos, em 2024 803.963, em 2025 288.882, o que comprova uma diminuição drástica no número de casos no Brasil. Entretanto, isso pode ser somente um viés do número de coletas mesmo, até por conta da circulação do Covid-19. Em 2023 ainda está muito presente. Sobre casos novos de síndrome gripal na semana 36, foram 3.287 casos novos, correspondente a 1,54 casos a cada 100 mil habitantes. Lembrando que todos os dados foram compilados até a semana epidemiológica 36 de cada ano. Já sobre a síndrome gripal no Distrito Federal, a distribuição dos atendimentos relacionados à síndrome gripal na APS, ou seja, na Atenção Primária à Saúde, e a proporção por semana epidemiológica no DF, vem aumentado nas últimas semanas, chegando próximo a 10% de proporção e mais de 7 mil atendimentos. Nas últimas semanas, então, o Distrito Federal registrou um crescimento preocupante no número de atendimentos por síndrome gripal. Esse aumento não é apenas um indicador de maior circulação de vírus respiratórios, mas também traz repercussões diretas para toda a atenção primária à saúde. Quanto mais pessoas procuram as unidades de saúde por sintomas gripais, a demanda sobrecarrega consultas médicas, salas de acolhimento e a própria equipe de enfermagem. Isso gera filas maiores, reduz tempo disponível para acompanhar pacientes com doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e atrasa o atendimento de casos agudos que não estão relacionados a síndromes respiratórias. Ou seja, o impacto vai muito além da gripe, compromete a capacidade da rede e da resposta adequada a outros agravos de saúde, aumenta o risco de complicações em pacientes vulneráveis e pressiona ainda mais os serviços já sobrecarregados. Por isso, é fundamental reforçar medidas de prevenção, incentivar a vacinação e manter cuidados básicos de higiene. Cada ação individual ajuda a reduzir a pressão sobre o sistema e garante que os serviços de saúde possam atender a todos com qualidade. Seguindo a mesma linha, a Vigilância Sentinela Síndrome Gripal no DF, entre a semana 34 e 36, foram coletadas. O preconizado é uma coleta de 5 amostras por semana, no mínimo, sendo recomendado 10 amostras. E o Hospital Brasília, o BS1 de São Sebastião, a UBS 11 de Samambaia e a 12, a UBS 2 da Zanorte, coletaram somente correspondente a 10 amostras, 0 amostras em São Sebastião, em Samambaia 4 amostras, Samambaia UBS 11, e na 12 6 amostras e na UBS 2 da Zanorte 6 amostras, o que não condiz com o gráfico anterior, que vem mostrando um aumento no número de casos na APS. Então, se esses casos estão vindo e não estão sendo coletados amostras suficientes, a gente vai ter um problema justamente no próximo gráfico, que é sobre os subtipos virais que estão circulando no DF. Se eu não tenho um número de coleta suficiente para gerar esse dado vai ser falho. Mas sobre os subtipos virais que estão realmente circulando no DF, segundo os dados das unidades sentinelas, a maioria deles são influenza A, com mais de 50%, mas nas últimas semanas houve um crescimento na detecção de SARS-CoV-2, metapneumovírus e adenovírus. Já sobre
a SRAG, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que seriam os casos graves da síndrome gripal, da gripe. Isso no Brasil, né? Nós temos um nível de atividade, ou seja, uma incidência de SRAG muito mais alta nos estados de Roraima, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Bahia, gerado aí pelo Infogripe um alerta de alto risco nas últimas 2 semanas, com tendência ao longo prazo de crescimento no Amazonas, que já está em alto risco. Agora, estados em risco que estão com probabilidade de 95% de crescimento são Maranhão, Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo. Agora, sobre a incidência e mortalidade média por SRAG no Brasil, entre as semanas 23 e 33, nós temos ainda os extremos etários sendo mais atingidos, ou seja, incidência maior em menores de 2 anos e maiores de 65, sendo que em menores de 2 anos a incidência chega a quase 30 casos a cada 100 mil habitantes. Está diminuindo. Nas últimas 6 semanas, está próximo de 29, 28. E sobre a mortalidade média, a cada 100 mil habitantes, os menores de 2 anos, na média da semana 29 a 36, estão em cerca de 0,3 casos a cada 100 mil habitantes, que vão a óbito. Já na média entre a 30 e 37, os menores de 2 anos estão com 0,25 na média semanal por 100 mil habitantes. Ou seja, teve uma diminuição na mortalidade nesse grupo etário. Também em maiores de 65 anos, houve também uma diminuição, abaixando algo que estava acima de 0,6 casos a cada 100 mil habitantes, agora está abaixo de 0,6. Isso não indica uma tendência, mas por ser um número médio, essa diminuição é considerável, principalmente quando estamos falando no contexto Brasil, onde os números são bem altos. E um pouquinho sobre os números de SRAG no Brasil, acredito que tenha havido um erro. No boletim dessa semana do Ministério da Saúde, da Vigilância de Síndromes Gripais, Influenza, Covid-19 e outros vírus respiratórios de importância de saúde pública, os números de casos confirmados foram lançados da semana 34 a 37, que olhando assim pode parecer que aumentou, mas tem uma semana a mais aí de casos, então não se pode confirmar nada em questão de aumento em número, né? Entre a semana 34 e a 36, foram 2.765 casos, e entre a 34 e a 37, foram 4.335. Então, mais de 1.200 casos nessa última semana, que sim, estaria acima da média das semanas anteriores. Mas também pode ser devido a notificações represadas e tudo isso. E todas as informações impactam nos dados, principalmente no de óbitos, onde entre as semanas 34 e 36 foram confirmados 72 óbitos, e entre as semanas 34 e 37, 132 óbitos. Então, mais de 60 óbitos confirmados em somente uma semana. O VSR, nessa última semana, na verdade, dessas 4 semanas, né, da 34 a 37, o VSR foi o vírus identificado em 15% dos casos de SRAG, o rinovírus em 42% e o SARS-CoV em 16%. Já sobre a distribuição dos tipos virais nos óbitos, temos 23% por rinovírus e 49% por SARS-CoV-2, e mais 12% causado por influenza. Agora, mudando um pouco de assunto, indo para as arboviroses no Brasil, principalmente a dengue, que não está mais em período de sazonalidade, então não era para a gente estar vendo esse tanto número de casos tão alto como estamos. Foram 27.487 casos entre as semanas 35 e 37 de 2025, com o Espírito Santo
apresentando um coeficiente de incidência de 40,9 casos a cada 100 mil habitantes. O Goiás, com 26 casos, 0,9, quase 27 casos a cada 100 mil habitantes. O Acre, com 26,5. O DF, apresentando um coeficiente de incidência de 24,9 na média, da semana de 35 a 37. Foram 4 óbitos registrados em São Paulo, no Goiás e na Bahia. E agora sobre o Distrito Federal e a dengue, em 2025, segundo o diagrama de controle publicado pelo Monitoramento de Arbovirose do DF, está tendo um aumento na incidência de dengue no DF, até a semana epidemiológica 36, superando a mediana. Então, no diagrama de controle, mostrando esse aumento de incidência. Lembrando que o dado de incidência é o número de casos dividido pela população. E isso se torna ainda mais grave quando vamos ver a incidência de dengue nas últimas 4 semanas no DF por região administrativa. O mapa mostra que o pôr do sol, o sol nascente, na Ceilândia, apresentou coeficiente de incidência de dengue de mais de 55,1. Então, a cada 100 mil habitantes do pôr do sol, 55 tem o risco de contrair dengue. E ainda mais nessa época que não é endêmica, reforçando a necessidade de priorizar as ações de vigilância de dengue, de criadouros perenes, então caixa d'água, locais com água parada nesses locais, principalmente no pôr do sol, sol nascente, onde existe uma grande densidade populacional. Ainda sobre as arboviroses, mas agora chikungunya no Brasil, nas últimas 3 semanas epidemiológicas, o Mato Grosso do Sul apresentou o maior coeficiente de incidência, chegando a 15 casos a cada 100 mil habitantes. Nas últimas 3 semanas, foram 2.372 casos prováveis. Sobre o coeficiente de incidência para essa doença, o Distrito Federal ainda apresenta 0,3 casos a cada 100 mil habitantes. Mas mesmo assim ainda temos circulação do vírus da chikungunya em todos os estados do Brasil. Seguindo sobre a febre de Oropouche, a distribuição de casos por Oropouche por estado é bem delimitada, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que apresentam maior número de casos. Até então, soma-se um total de 11.969 casos, com aumento de 0,1% em relação à última atualização. Até o início do mês de setembro, o estado que apresenta maior número é o Espírito Santo, com 6.325 casos, seguido pelo Rio de Janeiro com 2.500. Então a diferença é bem grande. Já sobre os casos de febre do Oropouche, apresentando uma intensa concentração nas primeiras semanas do ano, então essa distribuição de janeiro a agosto de 2025 apresenta uma grande concentração realmente no início do ano, com um pico registrado na semana epidemiológica 3, somando 1.044 notificações na semana. Nas semanas seguintes, observou-se uma tendência de queda, ainda com variações pontuais. Após o pico inicial, os números começaram a declinar gradualmente, com destaque para a semana 6, com 544 casos, e a semana 10, com 381 casos. Um novo aumento foi observado na semana epidemiológica 14, com 651 casos, seguido novamente por uma redução progressiva. A partir da semana epidemiológica 20, os casos diminuíram de forma expressiva, caindo para 391, para apenas 36 casos na semana epidemiológica 24. Nas semanas seguintes, os registros se tornaram residuais, chegando a 0 casos na semana epidemiológica 30. Na 31, um total de 36 novos casos. E na 32, um total de 11 casos. O cenário aponta para um padrão sazonal da doença, com maior concentração no primeiro trimestre e redução significativa ao longo das semanas seguintes, sugerindo um controle da transmissão ou encerramento do surto. Pulando agora para a Mpox e a situação global de Mpox até dia 31 de agosto. Foram confirmados em laboratório 38.671 casos, com 163 óbitos até a semana epidemiológica atual. Então, olhando para o mapa, nós podemos ver o clado 1B, em azul,
sendo a cepa com maior letalidade e alta transmissibilidade em humanos, sendo predominantemente a causa dos casos e óbitos na República Democrática do Congo, Uganda e da Serra Leoa, que são os estados em relação ao país, né? Que são os países com maior número de casos. Então, a situação da África em 2025, até dia 7 de setembro, eram 16.879 casos e 43 óbitos na RDC, República Democrática do Congo. A Uganda, com 6.689 casos e 37 óbitos, com aumento de 0,4 na última atualização. Serra Leoa apresentando a maior letalidade, com 5.291 casos e 56 óbitos. Ou seja, foi a que apresentou o menor número de casos, mas o maior número de óbitos. E agora, voltando à arboviroses, temos uma notícia da Colômbia, que estamos acompanhando desde o início do ano, os casos de febre amarela. A distribuição de casos e óbitos por febre amarela na Colômbia em 2025 até a semana 37 foi de um número de casos confirmados de 111, com 45 óbitos, ou seja, uma letalidade acima de 40%, né? Em zona rural, foram 88% dos casos. Em agricultores, 37 casos, somando 34% dos casos. Os municípios de procedência com maior número de casos e óbitos foi Ataco, com 17 casos e 9 óbitos, Vila Rica, com 11 casos e 3 óbitos, e Prado, com 10 casos e 6 óbitos. Seguindo para a febre amarela no Brasil, a Vigilância Sentinela de Febre Amarela em primatas não humanos, os PNHs, detectaram no Goiás, uma região muito próxima de Goiânia, que é uma área urbana, 4 casos confirmados. Então, foram casos confirmados em Abadia de Goiás, 2 em Guapó e 1 em Goiânia. Temos ainda outro óbito em investigação de um primata não humano no zoológico de Goiânia. E o caso de macaco, do óbito de macaco em Araguaiânia, foi descartado laboratorialmente. Ações de vigilância e de imunização devem ser realizadas em Goiânia nessa semana, assim como estavam sendo realizadas nas semanas anteriores. Lembrando que o vírus da febre amarela é de alta letalidade, mas é imunoprevenível. Ou seja, nós temos vacinas seguras e eficazes contra esse vírus. Que também é o caso do sarampo, que na região das Américas já estava eliminado e esse ano voltou a incidir com grande força em estados como Canadá, México, Estados Unidos, Bolívia e Paraguai, sendo o Canadá com 4.902 casos e um óbito, o México com 4.553 casos e 19 óbitos, e os Estados Unidos com 3 óbitos. Bolívia já soma 320 casos e o Paraguai 35 casos. Só na última semana o Paraguai teve mais 14 casos confirmados laboratorialmente. A Argentina apresentou 35 casos nesse ano, Belize outros 34, Brasil 28 casos, Peru 4 casos, Costa Rica 1 caso, somando um total nas Américas de 11.366 casos, sendo na última semana um aumento de 3,9%, 431 casos. Então, falando um pouco sobre o sarampo no Canadá, foram 4.902 casos só em 2025, com aumento somente de 53 casos na última semana, que mostram uma diminuição da infecção. Então, o pico chegou na semana 23, onde tínhamos mais de 400 casos por semana. Então, desses 53 casos, a província com maior número de casos, na semana 36, foi a Alberta, com 22. A faixa etária mais acometida é entre 5 e 17 anos, somando 44%. Sem muita diferença entre sexo masculino e feminino.
mas 88% das pessoas não se lembram ou não foram vacinadas. Lembrando que essa faixa etária que é a mais acometida deveria ter sido vacinada com a tríplice viral. Que, de novo, sarampo é uma doença imunoprevenível, que já não circulava mais na região das Américas. Por isso é uma informação relevante de se voltar a falar. E o segundo país com maior número de casos é o México, com 4.452 casos e apresentando o maior número de óbitos, com 19 óbitos. A província com maior incidência é Chihuahua, apresentando na semana 35 um coeficiente de incidência de 106,7 casos a cada 100 mil habitantes. E na semana 36, 108 casos, 1 a cada 100 mil habitantes. Um aumento, então, de 2 casos a cada 100 mil habitantes, que é altíssimo, pensando em uma doença imunoprevenível. Da semana anterior para essa, não foram registrados novos casos. Mas na semana 36 foram notificados 335 casos prováveis e 83 casos confirmados. E essa incidência falada durante a apresentação é a incidência de casos confirmados. E tratando-se agora de coqueluche no Peru, são 2.274 casos acumulados em 2025, com aumento de 5,3 no número de casos em relação à semana passada. Ainda foram registrados 3 novos óbitos. O departamento com o maior número de casos é Loreto, com 1.818 casos, que acumula também o maior número de óbitos, taxa de incidência e mortalidade. Outro estado, outro país que apresenta casos de coqueluche no ano de 2025 é o México, com 1.418 casos confirmados, até a semana epidemiológica 36. Na semana 36, foram 28 novos casos. As províncias que apresentam o maior número de casos são Chihuahua, Cidade do México e Novo Leão. Ainda no bloco de imunopreveníveis, a hepatite A entrou em pauta no Brasil essa semana, com o Ministério da Saúde apontando um aumento superior a 50% nos casos de hepatite A em 2024. Então, segundo os dados do Ministério e as secretarias municipais, o boletim epidemiológico de hepatites virais apontou um aumento de 54,5% nos registros em relação a 2023. Sendo que no SUS a vacina contra hepatite A é destinada a grupos, então crianças de 1 a 5 anos, pessoas imunossuprimidas, pacientes com doenças no fígado, usuários de PrEP, profissionais do sexo. Além disso, o acompanhamento dos infectados é feito em todas as unidades básicas de saúde do município. Finalizando, então, as imunopreveníveis, nós temos o alerta ambiental das queimadas, com risco de incêndio entre os estados brasileiros, sendo o nosso quadradinho, o Distrito Federal, cheio de pontinhos vermelhos, apontando o risco perigosíssimo de incêndio. E sobre os eventos de fogo ativo no ano de 2024 em comparação a 2025 no Brasil, nós temos que agosto e setembro em 2024 foram os meses com maior eventos de fogo ativo, com setembro apresentando um número acima de 25 mil casos. Setembro até agora apresentou mais de 12 mil casos. Então, preocupante, esses meses de agosto e setembro são os mais preocupantes, então, para a qualidade do ar, do fogo. Então, são meses importantes para o combate aos incêndios. Lembrando que a maioria desses incêndios ocorre no bioma do Cerrado. Então, 46,7% dos casos atingem esse bioma. 27,5% a Amazônia, que também é preocupante, e a Mata Atlântica sendo atingida 14,3% das vezes. Os estados que mais apresentam eventos de fogo, mas também lembrando da dimensão, tamanho, né, desses estados, que não foi destrinchado aqui.
nós temos Minas Gerais, o Pará e principalmente também o Maranhão. Entretanto, lembrando que é necessário ter alguns hábitos durante esse período de seca. Então, tomar muita água, não se expor ao sol nos momentos mais quentes do dia e o cuidado com as vias aéreas, devido à diminuição da qualidade do ar. Esse vídeo e esse podcast foi elaborado pelos residentes de Vigilância em Saúde Multiprofissional da UNB, Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Iana Lins, João Vitor, Camila Leite, Márcio Luiz. O conteúdo foi revisado pelo professor Jonas Brandt e pela residente Bianca Fragoso, enfermeira. Obrigada pela sua paciência e nos vemos na próxima semana.